Bom, Armando, que vai começar, hein? Queridos associados da AIDA Brasil e do SILA, caríssimos senhores e senhoras, é com muito orgulho que participo na qualidade de presidente da nossa querida AIDA, da abertura de mais uma mesa redonda virtual, atinente ao ciclo de palestras de lançamento da belíssima obra Código de Processo Civil Anotado e Comentado, coordenada pelos ilustres professores doutores Jean Paulo Sarro, Paulo Henrique Lucon e Luiz Henrique Volpe Camargo. Hoje, honrados, contamos com os palestrantes doutores José Miguel Garcia Medina e a doutora Rita Maria Costa Dias Nolasco, tendo como mediador o doutor Luiz Antônio João Paulo Sarro, presidente do nosso GNT de Processo Civil, da nossa AIDA. E convidado o professor doutor Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, também coautor da obra em comento. Mais uma vez, quero agradecer aos autores pela doação dos direitos autorais feitos à AIDA, instituição sem fins lucrativos e que vive das contribuições dos associados, dos eventos que realiza e das doações. Agradeço igualmente à editora Riedel por nos ter presenteado com o belo livro que temos. Sem mais delongas e até mesmo ansioso para ouvir os ensinamentos, passo a palavra ao Dr. Luiz João Paulo Sarro, que comandará os trabalhos. Muito obrigado e uma boa noite. Luiz. Obrigado, presidente. Agradeço também a todos que estão presentes, o professor Volpe aqui, que é um dos coordenadores da obra, o professor Lucon está fazendo uma palestra simultaneamente e justificou que não teria condições de estar nesse início conosco. E agradeço aqui também a presença dos honrosos professores aí, José Miguel Garcia Medina, professora Rita Dias Nolasco e o professor Landulfo de Oliveira Ferreira por terem aceitado o nosso convite aí para esse início, esse sexto evento do ciclo de palestra de pré-lançamento do nosso Código de Processo Civil anotado e comentado. Lembrando que é uma obra que tem vários coautores de renome, professores do Brasil inteiro, dentre eles 6 juristas que participaram diretamente do processo de elaboração do Código de Processo Civil, né? Além dos nossos coordenadores, Lucon e Volpe, o professor Medina, Humberto Teodoro Júnior, que participaram da comissão que elaborou o anteprojeto de lei, Alexandre Câmara também, que deu palestra para nós aqui, também é um dos coautores, Fred Didier, que também nos deu uma palestra, além de grandes professores ali, a professora Rita Nolasco, o professor Landulfo, Antônio Carlos Marcato, né? Antes de passarmos para as palestras, eu gostaria de relembrar aos que estiverem assistindo que a editora, além do desconto que ela fornece para aqueles que tiverem interesse na obra, que está disponível pelo seu portal, ela também, quem se utilizar do código de um cupom CPC20 que aparece na tela, terá um desconto maior ainda se tiver interesse em adquirir a nossa obra. Nós vamos fazer as palestras, em primeiro lugar, a palestra do professor José Miguel Garcia Medina, que vai falar sobre os aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Na sequência, passamos a palavra para a professora Rita Nolasco, que vai tratar do tema da fraude à execução. Depois passamos a palavra para o professor Landulfo. E, no final, aqueles que tiverem interesse em formular perguntas poderão se utilizar do chat, que a nossa área de apoio aqui vai me passar as perguntas aqui pelo WhatsApp para eu poder passar para os professores. Bom, para cumprir o protocolo, antes de passar a palavra para o professor Medina, vamos fazer aí rapidamente, embora desnecessário, a apresentação do seu currículo. O professor Medina é advogado, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor titular da Universidade Paranaense e professor associado da Universidade Estadual de Maringá,
Visiting Scholar na Columbia Law School de Nova York, Estados Unidos. Realizou instância docente e investigadora na Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, na Espanha. Foi membro da Comissão de Juristas, nomeada pelo Senado Federal para a elaboração do anteprojeto de Código de Processo Civil. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Membro do Conselho de Redação da Revista de Processo Repro e do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Processual. Autor de inúmeros artigos, de capítulos, de livros e de obras jurídicas, dentre os quais destacam-se o Código de Processo Civil comentado e Constituição Federal comentada, da editora RT, e várias obras de grande relevância no campo do direito. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Medina, para que ele possa fazer a sua explanação a respeito dos aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Professor, com a palavra. Olá, boa noite a todos. É para mim um motivo de imensa honra, um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite de hoje, 24 de setembro de 2020, nesse contexto de pandemia tão esquisito. Antigamente a gente tinha que fazer um monte de viagens para dar palestras, até falava agora há pouco aqui com a Rita que eu a encontrei no ano passado, num evento na ASP. Eu lembro de ter conversado com o Volpe há algum tempo, ele disse que iria fazer um outro evento em Campo Grande, etc. e tal, e daí a gente não conversou mais. Na verdade, isso tudo atrapalha o nosso deslocamento, né? De todo modo, temos problemas com deslocamentos, mas a gente acabou descobrindo outras ferramentas como essa, que nos propicia encontrar pessoas de primeiríssima grandeza, como o Luiz Antônio, que fez a gentileza de me convidar para participar desse evento, o próprio Volpe, que é um dos coordenadores da obra, a professora Rita, né, brilhante jurista, que para mim é um privilégio também participar aqui nessa noite, conversando, dialogando e aprendendo com ela, e também assim o professor Nandulfo e o professor Zé Armando, que é presidente aqui da associação, né, do Instituto. Né? Bom, quando eu conversei com o Luiz Antônio Jean Paulo Sarro sobre um dos temas a respeito dos quais a gente poderia conversar, nessa troca de ideias surgiu, né, a possibilidade de eu conversar sobre alguns dos aspectos polêmicos, aspectos atuais dos recursos cíveis. São vários os pontos, né, eu mesmo tenho me debruçado bastante, sobretudo no estudo dos temas relacionados a recurso extraordinário e recurso especial, mas, né, justamente para que essa minha exposição não ficasse enviesada, na conversa que eu tive com ele, ele me passou uns temas e eu, trocando ideias com meus colegas, inclusive aqui de escritórios, vi que há uma coincidência, né, entre os temas por ele sugeridos e temas com os quais nós temos nos batido aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu vou fazer uma exposição rápida sobre o primeiro dos pontos e depois falarei aqui também de uma questão atinente à demonstração de feriado local e outra relacionada ao artigo 1030 do Código de Processo Civil. Mas eu gostaria de comentar, né, entre os pontos que a gente elegeu para tratar aqui nessa noite com predileção, do problema relacionado à taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Né? Esse tema sempre foi um tema, mesmo no contexto do Código de Processo Civil de 73, sempre foi um tema que nos trouxe vários problemas. Aqueles de vocês que já estudavam processo civil naquela época, já advogavam, devem se lembrar da quantidade gigante de reformas pelas quais passou o Código revogado para tentar resolver problemas atinentes ao agravo do instrumento, depois agravo do instrumento, agravo retido. Lá no começo, a gente tinha o problema do mandado de segurança para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada por agravo de instrumento, e isso nunca foi satisfatoriamente resolvido. Por ocasião da nomeação da comissão que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil, eu participei só lá no comecinho da comissão do anteprojeto e depois não participei mais enquanto o projeto tramitou no Congresso Nacional. Né? Daí nós tivemos, por exemplo, a coordenação do querido Volpe quando o projeto tramitou na Câmara, né, Volpe? E daí, então, ele trabalhou com brilho, ou no Senado, melhor dizendo, salvo engano, né? Trabalhou com brilho na coordenação dos trabalhos do projeto ali. A ideia inicial da comissão que elaborou o anteprojeto, né, do Código de Processo Civil era de que não coubesse realmente agravo de instrumento
salvo em situações excepcionalíssimas. Aliás, uma das ideias que foram objeto de discussão naquele contexto, veja, a gente está falando aqui de algo que aconteceu 11 anos atrás, foi em 2009, era, por exemplo, eliminar o recurso de agravo de instrumento, né? Caberia, a exemplo do que acontece no direito português, caberia apelação contra interlocutórias, né? Como todos sabem, a gente usa o nome agravo de instrumento até hoje, recurso de agravo, e lá atrás agravo de petição também, por influências dos portugueses, né? A gente usa essa terminologia que os portugueses já há muito tempo abandonaram, né? O Código de Processo Civil português, hoje em vigor, por exemplo, não usa mais a expressão agravo de instrumento. Aliás, já há muito tempo não usa essa expressão. Ali a gente fala de apelação contra a sentença, apelação contra interlocutórias. Aliás, esse seria talvez o modelo mais apropriado, né? Por quê? Porque, como vocês devem se recordar, quando a gente falava do Código de Processo Civil de 73 e quando a gente lia a exposição de motivos daquele código, a gente gostava de mencionar, não é, que para os artífices do Código de 73 haveria uma correlação entre pronunciamento judicial e recurso cabível, haveria uma correlação entre conteúdo de pronunciamentos e recursos cabíveis, né? O que justificava, por exemplo, a diferença de rito, a diferença de tramitação desses recursos nos tribunais, né? Seja no que diz respeito à apelação, seja no que diz respeito ao agravo de instrumento. Agora, isso já não faz mais sentido, né? Na medida em que, por exemplo, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias de mérito, né? Então, as decisões que se manifestam sobre o mérito não são exclusivamente impugnáveis por apelação, apenas o serão se o mérito for julgado por uma sentença. Então, essa correlação que iluminou, por assim dizer, o Código de 73, ela não existe mais, né? Então, esse modo de pensar não se justifica. De todo modo, né, quando se formulou o anteprojeto, a ideia era que coubesse recurso apenas contra decisões de mérito, ou decisões que impedissem o pronunciamento sobre o mérito, não importa o momento em que proferidas, se por ocasião da prolação da decisão final sobre, em primeiro grau de jurisdição, se no curso do processo, antes, né, desse momento derradeiro. Pensava-se também, como é evidente, na possibilidade de impugnação imediata das decisões que versassem sobre tutelas de urgência ou tutela da evidência, que o Código, na versão aprovada, chama de tutela provisória, e também quando houvesse algum tipo de incompatibilidade procedimental que impedisse a interposição de apelação ou de recurso contra uma decisão que, por assim dizer, a gente chama de decisão final, né? Então, é o que acontece no caso do processo de execução, em que, muito embora haja uma sentença nos termos do artigo 925 do Código de Processo Civil hoje em vigor, muito raramente nós apelamos contra essa sentença, né? Se a execução atingir seu fim normal com a entrega do bem devido ao exequente, essa sentença, não raro, limita-se a um arquive-se, né? A gente tem dilemas, tem problemas para resolver com a interposição de recursos contra essa sentença, sobretudo quando, por exemplo, o juiz acolhe uma exceção de pré-executividade, quando o juiz extingue a execução por um outro motivo, digamos assim, anormal. Como, por exemplo, o problema atinente ao reconhecimento da prescrição e relacionado à não localização de bens, que tem gerado tanta polêmica, né? Também em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Pois bem, nesse contexto, né, nós tínhamos, então, a primeira opção, que foi de imediato refutada, né, a ampla impugnação contra decisões interlocutórias, nenhuma impugnação contra interlocutórias, o que é impossível, se não em qualquer situação no contexto brasileiro, em que os processos em primeiro grau de jurisdição demoram muito, né, seria impossível evitar o cabimento de qualquer recurso contra decisões interlocutórias. Outra coisa que foi objeto de discussão e acabou sendo rejeitada também, hipóteses taxativas de decisões interlocutórias não recorríveis, que seria, por assim dizer, o inverso do que acabou ficando no artigo 1015, né? Hipóteses taxativas de decisões interlocutórias recorríveis, que foi o previsto na redação inicial do anteprojeto, né? Ali apresentado em 2010, e um sistema misto, né, que preveria a possibilidade de impugnação imediata de algumas interlocutórias e outras somente quando houver sentença. Esse foi o modelo
pretendido pela versão aprovada do Código de Processo Civil de 2015. No entanto, e como nós sabemos, né, a tramitação de um projeto de lei, sobretudo no contexto brasileiro, em que todo mundo participa de alguma maneira, né, o artigo 1015, caput e seus incisos, ficou com uma redação, eu penso dessa maneira, né, sem um critério, por assim dizer, lógico quanto às hipóteses referidas ali nos incisos, né? Se a gente pensar apenas nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 1015, somado ao que está ali no parágrafo único, isso corresponde àquilo que eu mencionei no começo, né? A ideia de recursos em razão do conteúdo dela ligar-se ao mérito, ou impedir a decisão sobre o mérito, sobre tutela provisória ou incompatibilidade procedimental. Mas outras hipóteses que foram ali previstas nos incisos do artigo do caput do artigo 1015 não seguem necessariamente esse critério, né? Então, por exemplo, a hipótese que gerou mais polêmica e acabou conduzindo à prolação da decisão proferida pelo STJ no julgamento do tema 988, né, sobre a taxatividade mitigada, é a questão atinente à competência, né? Então, o pessoal comentou aqui que o Fred, por exemplo, já deu palestra aqui nesse círculo de palestras, né? Ele defendia que, se era possível a interposição imediata de agravo de instrumento contra a decisão relacionada à arbitragem, por exemplo, porque não poderia ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão relacionada à competência, que não era prevista ali no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Eu lembro que, na época, eu discordei dele, porque, a meu ver, pelo menos, as hipóteses não são exatamente correspondentes, né? Competência e arbitragem. São figuras ligeiramente diferentes, mas o raciocínio dele fazia sentido, né? Tinha uma lógica naquele modo de pensar, né? Bom, muito se discutiu a respeito, várias linhas doutrinárias surgiram, a jurisprudência virou um caos sobre essa matéria, né? Tribunais admitindo, tribunais não admitindo, alguns tribunais admitindo o mandado de segurança, né? E chegamos, então, a esse pronunciamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que aprovou a tese da recorribilidade imediata, né, das decisões interlocutórias, né, no caso em que, de acordo com essa orientação que foi ali firmada, né, fosse verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Veja, a expressão que foi muito divulgada, e até muito divulgada entre nós até hoje, é a ideia de taxatividade mitigada pela urgência. Me parece que essa expressão não é apropriada, porque o que diz o voto da ministra Nancy, né, aliás, discordemos ou concordemos com ela, né, o que importa é que a tese está aprovada e está sendo observada, a ministra Nancy Andrighi é brilhante e, como sempre, ela faz uma fundamentação aqui envolvente, né, nesse acórdão. Mesmo eu, pessoalmente, não concordo com a conclusão a que ela chegou ali, mas, né, inegável a qualidade da fundamentação por ela desenvolvida nesse voto, como tantos outros por ela proferidos, né? Daí ela diz, olha, o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejam, a meu ver, nesse caso não é propriamente urgência. Por exemplo, eu vi gente escrevendo que, diante da tese aprovada pelo STJ, né, na prolação, no julgamento desse recurso, sempre que se admitisse agravo de instrumento, haveria urgência para concessão de efeito suspensivo, o que não é correto, né? Então, o uso da expressão urgência no voto, na ementa, na tese 988 aqui do STJ, pode induzir a uma interpretação equivocada. Não me parece, então, correto falar-se em urgência, mas a parte derradeira da tese firmada me parece apropriada a revelar o que o STJ quis dizer ali, né? Vejam, esqueçam por um instante a expressão urgência, né? E pensem no seguinte trecho: inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, né? Esse que é o ponto fundamental para entender a tese, né? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada em demonstrar a urgência, que também é um elemento importante, né? Mas mais importante que a urgência, e talvez até o modo, melhor dizendo assim, de demonstrar isso é diferente, né? Eu tenho que demonstrar que é inútil aguardar o julgamento da apelação, né?
para que essa questão seja resolvida só naquela ocasião. Li bastante gente que escreveu a respeito. Aquele que, a meu ver, mais bem desenvolveu esse modo de pensar, que é o que corresponde ao adotado pela STJ, foi nosso querido amigo acho que de todos aqui, que é o William Santos Ferreira, né? Ele escreveu foi meu professor em 1995, né? E depois eu participei da banca de doutorado dele, mas é um baita jurista, né? E eu gosto muito dele, sou muito grato e tenho muita admiração por ele, né? Bom, a ministra Nancy, no seu voto, ela desenvolve uma série de raciocínios interessantes. Ela diz assim, as hipóteses ali... Por que é taxatividade? Porque as hipóteses não admitem interpretação extensiva, etc., etc. Mas a própria jurisprudência do STJ, mesmo após a definição dessa tese, foi interpretando os incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, né? Então, embora ela diga que essa taxatividade ela é mitigada apenas pela urgência, e eu ouso entender que o STJ proferiu uma decisão, foi um ativismo, a meu ver, judicial. O STJ como que criou ali uma cláusula de abertura, uma outra hipótese de cabimento do agravo de instrumento. É como se o STJ tivesse adicionado um inciso ou um parágrafo ao artigo 1015, né, uma cláusula geral de cabimento do agravo de instrumento, sempre que eu demonstrar que não há utilidade em aguardar a interposição e julgamento da apelação para a deliberação sobre a questão. Então, a parte, ao interpor agravo do instrumento, vai ter que demonstrar, por exemplo, que não faz sentido ficar aguardando, né, a prolação da sentença para só então impugnar a interlocutória que indeferiu a tramitação do processo em segredo de justiça, né? Como é evidente, não faz sentido, é absolutamente inútil eu deixar para discutir se o processo vai tramitar em segredo de justiça ou não, só por ocasião da interposição da apelação contra a sentença. E veja, pode até não haver urgência aqui, né? Porque se o juiz deferiu o segredo de justiça, eu digo que não pode haver segredo de justiça, pode até não haver urgência em que isso tramite com publicidade plena, né? Mas, sem dúvida alguma, haverá, ou poderia demonstrar haver aqui uma inutilidade, né? Notem vocês que o STJ tem interpretado os incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil e tem, a meu ver, com acerto, dado rendimento, né, a essas hipóteses de cabimento aqui, né? Então, por exemplo, o artigo 1015, inciso 1º, quando versa sobre tutela provisória, né, abrange todo tipo de decisão relacionada à tutela provisória, né? Então, é uma hipótese de cabimento ampla, basta que a decisão verse sobre tutela provisória em sentido amplo, seja sobre custas, se é necessário recolher custas, etc. e tal, né? Isso se deu no julgamento do recurso especial 1752049, né? O STJ também, né, tem entendido, por exemplo, e essa é uma questão bastante interessante, que por decisão de mérito, né, para fins ali do artigo 1015, inciso 2º, né, abrange-se inclusive a resolução de questão prejudicial ao mérito. Esse é um ponto interessante, né, porque não é objeto aqui de nossa conversa hoje à noite, mas o Código de Processo Civil, no artigo 503, quando tratou da coisa julgada, né, ou dos efeitos objetivos da coisa julgada, textualmente disse que a coisa julgada abrange a questão prejudicial, né? No contexto do Código de Processo Civil de 73, seria necessário o ajuizamento de ação declaratória incidental, porque a questão prejudicial, em princípio, não era abrangida pela coisa julgada. Isso mudou com o Código de Processo Civil de 2015, né? Uma solução bastante interessante. Então, veja, a decisão de mérito, ou, se preferirem, e para usar aqui a doutrina do professor Arruda Alvim, o objeto litigioso, né, abrange a questão prejudicial, porque sobre a questão prejudicial também haverá coisa julgada, ainda que não haja pedido explícito, né? Então, esse tema integra o mérito para fins de impugnação por agravo de instrumento. Isso foi objeto de decisão no recurso especial 1798/975. E assim sucessivamente. Eu estou colocando aqui esses dois exemplos apenas para mostrar a vocês que, a despeito do que constou ali no julgamento da tese 988 pela STJ, no sentido de que os incisos do artigo 1015 não mereceriam interpretação, o fato é que, sim, eles devem ser interpretados. Aliás, não tem como aplicar uma disposição legal sem que ela seja interpretada, né? A norma é o resultado da interpretação e aplicação dos textos legais. Isso é norma jurídica. Um outro ponto que conversei aqui com Jean Paulo Sarro e a gente
achou apropriado, nós consideramos apropriado conversar a respeito, tem a ver com a demonstração da tempestividade do recurso interposto, né? A questão ali do feriado local. Como vocês se lembram, o STJ definiu orientação no sentido de que, em se tratando de feriado local, eu tenho que demonstrar a sua ocorrência no ato de interposição do recurso. E se eu não demonstrei isso no ato de interposição do recurso, por exemplo, com um documento, com uma certidão, coisa parecida, eu não tenho direito a ser intimado para demonstrar posteriormente a ocorrência do feriado local. Então, o feriado local tem que ser demonstrado no ato de interposição de recurso. É interessante observar que o Código de Processo Civil, algumas pessoas dizem assim, mas que esquisito isso, porque tem uma coisa ali no 932, parágrafo único, né, de uma maneira bastante ampla para todos os requisitos sanáveis, e porque tem hipóteses como essa, que está aí no artigo 1003, parágrafo 6º, né, tratando apenas do feriado local, do recurso, de demonstração disso em relação no ato de interposição de recurso. O fato é o seguinte, é que no começo não tinha parágrafo único do artigo 932. Esse parágrafo único acabou entrando depois, no curso da tramitação do projeto de Código de Processo Civil no Congresso Nacional, mas o fato de estar o 932, parágrafo único no CPC, permitindo a correção desses vícios, né, claro, vícios sanáveis em relação a quaisquer recursos, não impede, não é, ou não impõe que se interprete o parágrafo 6º do artigo 1003 do Código, no sentido de que não poderia ser admissível a comprovação do feriado local depois. Importante observar, eu não estou tentando fazer tempestivo um recurso que era intempestivo. Muita gente confunde isso, não é isso. Eu estou querendo demonstrar que o recurso desde o início era tempestivo, porque no momento de sua interposição eu estava diante de um feriado local. Acabou prevalecendo, aliás, a relatora do julgado, né, que acabou impondo essa orientação também, a ministra Nancy Andrighi, já falamos dela aqui, acabou prevalecendo a orientação em sentido diverso. Acabou prevalecendo o seguinte, né, a tese foi a seguinte, na verdade é a ratio decidendi, a professora Rita sabe melhor que eu falar sobre precedentes, né? A ratio decidendi é o seguinte, sempre que o código dispuser sobre a demonstração de um requisito textualmente, então isso não vale só para o 1003, parágrafo 6º, né, essa ratio, né? Sempre que o CPC de 2015 dispuser sobre o modo de demonstração de um requisito, não se aplicará ao 932, parágrafo único. Né? Isso vale para essa hipótese, como outras eventualmente previstas no Código de Processo Civil. E o legislador, e a jurisprudência, não sei se eu posso falar ainda em jurisprudência defensiva, né? A gente achava que com o Código de 2015 isso ia sair de moda, mas não saiu. Mas a jurisprudência é defensiva. Bom, muitos dos ministros do STJ, em eventos, palestras, em textos, eles defendem, com o perdão da redundância, a jurisprudência defensiva. Né? Muitos deles dizem, vocês podem pesquisar aí no YouTube, certamente vão encontrar, no próprio site do STJ tem um discurso de posse de um ministro, de presidente de um presidente do STJ, que ele defendeu a jurisprudência defensiva como uma estratégia para reduzir a quantidade de processos tramitando no Superior Tribunal de Justiça, né? Porque a quantidade muito grande de processos inviabilizaria a própria existência do STJ. Esse é um argumento, chamemos assim, um argumento moral para justificar a existência da jurisprudência defensiva. Eu selecionei um julgado aqui que eu achei bastante interessante e preocupante, que diz respeito ao seguinte: e se a existência de um feriado local é previsto, por exemplo, a existência é prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, ou do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho que juntar o regimento, eu tenho que ir lá na secretaria do tribunal pedir uma certidão de que, de acordo com o artigo tal do regimento interno, né, é feriado no estado de São Paulo. O secretário ou o escrivão vai rir da sua cara, né? Você vai dizer, ué, mas está escrito aqui no regimento interno que é feriado. Pois notem, mesmo nesse caso, firmou-se, ou melhor, eu não posso dizer que isso é pacífico, mas há orientação manifestada ainda neste ano, né, pela terceira turma do STJ, no sentido de que mesmo se tratar de feriado previsto em lei local,
né? A decisão fala em lei de qualquer natureza, então norma jurídica sentido amplo, inclusive regimento interno do tribunal, você tem que provar juntando o regimento, né? Então, é realmente algo interessante, né? Nesse caso, o recorrente, né, alegava que isso era desnecessário, porque, na verdade, o artigo 376 do Código de Processo Civil de 2015 fala que só há necessidade de provar existência e teor de norma de regra de direito local se o juiz pedir isso, porque, afinal de contas, estamos na internet aqui nesse momento, nós temos internet, então os regimentos dos tribunais, as leis estaduais são acessíveis facilmente por qualquer pessoa, mas não foi isso que prevaleceu. Prevaleceu a orientação de que, mesmo em se tratando de feriado local previsto em lei local, né, eu tenho que provar isso desde logo, e não se aplica a hipótese, a regra prevista no artigo 376 do Código de Processo Civil. A meu ver, com o devido respeito, né, aqueles que acham que não é isso, né, a meu ver, é uma manifestação de jurisprudência defensiva, né? É uma coisa interessante, porque o Volpe também fez muito isso. Enquanto o projeto tramitava no Congresso Nacional, a gente participava de um monte de eventos, né? E eu lembro que muito do que a gente defendia na época para aprovação do Código de Processo Civil de 2015, nas audiências públicas que eu participei ali em 2009, 2010 também, era justamente esse propósito de eliminar esses gargalos de jurisprudência defensiva, embora para mim isso já fosse um princípio bastante evidente no contexto do Código Revogado, né? Claro que o que importa é uma decisão sobre o mérito, né? Claro que o que importa é resolver a lide, etc. e tal. E todo mundo dizia, você é bobo, Medina, os tribunais vão dar um jeito, você resolve um problema de jurisprudência defensiva e eles criam outros obstáculos. Verdade, fui ingênuo, né? Muitos daqueles que acreditavam que com as leis a gente poderia resolver problemas dessa natureza, na verdade não estou triste, paciência, né? A vida que segue, mas realmente esse propósito, em grande medida, acabou naufragando. A gente tem que continuar lutando. E o terceiro item, professora Rita, eu já estou acabando, tá? Um terceiro item diz respeito ao artigo 1030 do CPC, né? E o cabimento da reclamação contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial. Eu vou cronometrar aqui para não passar de 5 minutos para terminar, viu? Eu queria tentar colocar na tela, se fizer errado, vocês debitam aí meus honorários, tá? Jean Paulo Sarro. Vou tentar colocar aqui na tela para vocês o artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. E percebam que esse artigo 988 trata do cabimento da reclamação e ele foi reformado, né, pela Lei 13.256 de 2016, que adicionou, que alterou o parágrafo 5º e o desmembrou com 2 incisos, e estabeleceu ali no inciso 2º desse parágrafo 5º que a reclamação seria, sim, cabível, né, no caso, para garantir a observância de acórdão ou tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou acórdão em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Mas o STJ firmou, né, orientação no sentido de que não cabe essa reclamação, de que o que vale não é o parágrafo 5º, inciso 2º, mas o que vale é o inciso 4º do caput, e o inciso 4º do caput não fala em recurso especial repetitivo, mas apenas em IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, e assim por diante. Pois bem, então o que eu faço no caso previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil? Notem vocês, também objeto de reforma pela Lei 13.256 de 2016. Uma coisa importante, e eu posso não ter lido tudo que se escreveu a respeito, mas muita gente acaba misturando as coisas. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma estratégia, e o legislador foi muito esperto aqui, esse que fez a Lei 13.256, porque ele criou uma figura diferente aqui no artigo 1030, que não é nem uma decisão de mérito e nem uma decisão de admissibilidade. Veja, o artigo 1030, inciso 1º, estabelece que a presidência do tribunal local negará seguimento, por exemplo, a recurso especial que seja contrário à tese firmada no outro recurso especial repetitivo. É o que está ali no
artigo 1030, inciso 1º, a linha B, né? A parte final fica bastante evidente. Então, se eu entro com um recurso especial e esse meu recurso especial é contrário a uma tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, a presidência do tribunal local negará seguimento. Veja, não está escrito aqui que o recurso não será conhecido. Não há hipótese, por exemplo, de ausência de pré-questionamento ou ausência de outro requisito do recurso especial. Nesse caso, diz o artigo 1030, o recurso cabível, nos termos do parágrafo 2º, né, é o agravo interno, né? Então, cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento, tá certo? Nos termos do artigo 1030 caput, inciso 1º, né, alíneas A e B. Vejam bem, rigorosamente, se a gente for examinar o conteúdo desse pronunciamento judicial da presidência do tribunal local, é uma decisão de mérito, porque essa conferência entre a adequação ou a inadequação, né, do recurso, da decisão recorrida com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é, na verdade, verificar se a decisão recorrida merece ou não reforma. Isso não tem nada a ver com a admissibilidade. Não deveria ser admissibilidade. Aliás, o legislador, esse da Lei 13.256, ele não quis falar em admissibilidade, porque se assim o fizesse, caberia o agravo do artigo 1042, e a causa subiria para o STJ pelo agravo do artigo 1042. Então, daí se ter valido dessa expressão negativa de seguimento para que coubesse o agravo interno previsto no artigo 1021. Claro que isso causou uma confusão imensa, porque o artigo 1021 do Código de Processo Civil, ele não fala, quando ele fala do cabimento do agravo interno, ele não fala do cabimento desse recurso contra a decisão da presidência do tribunal local, mas apenas contra a decisão proferida pelo relator, né? Então, esse me parece um ponto interessante. E daí, o que fazer? Bom, depois de firmada essa tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não caberia, né, reclamação contra essa decisão da presidência do tribunal local que negue seguimento ao recurso especial, né, as partes começaram a se valer de outras estratégias, como, por exemplo, interposição de outro recurso especial, que é, por exemplo, dentre outros, né, a tese defendida pelo nosso querido Câmara, que se já não deu palestra, dará palestra aqui também nesse circuito aqui de palestras, né, o professor Câmara, querido amigo, um dos maiores processualistas aqui brasileiros, né, ele defende o cabimento de novo recurso especial. Mas a jurisprudência do STJ no sentido de que não cabe novo recurso especial, né? Não cabe nem reclamação, nem novo recurso especial. O único recurso, há vários julgados nesse sentido, é o agravo interno. Então, isso vai ser resolvido exclusivamente na instância local, né? O que gera um problema. Qual o problema? Como é que eu vou, eventualmente, superar um precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Como é que eu vou criar uma exceção a esse precedente, né? Ao meu ver, deveria caber reclamação para que houvesse uma evolução jurisprudencial, né? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, já vinha construindo uma jurisprudência no sentido de que a reclamação seria instrumento útil a viabilizar o aperfeiçoamento dos seus precedentes, né? Aliás, por falar em Supremo Tribunal Federal, e se o recurso extraordinário, ao recurso extraordinário for negado seguimento por aplicação indevida de um precedente pela presidência do tribunal local. E aí, cabe reclamação? Resposta, para o Supremo, sim. O Supremo Tribunal Federal continua admitindo reclamação contra decisões da presidência do tribunal local, que indevidamente, né, nega seguimento a recurso extraordinário. E aqui uma curiosidade. O artigo 1025 do Código de Processo Civil, que fala do pré-questionamento ficto, ele foi criado da seguinte maneira. Na época, havia muita divergência entre os tribunais superiores sobre a ocorrência do pré-questionamento ficto, né? O Supremo o admitia, o STJ, por conta da súmula 211, não admitia o assim chamado pré-questionamento ficto. O ministro Fux, nós elaboramos ali duas redações possíveis, né, para resolver o dilema, colocamos em votação e foi aprovada a tese que restou até hoje, né, que foi aprovada no texto do Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1025. Mas isso foi ali aprovado para eliminar, tanto quanto possível, a divergência entre os tribunais superiores quanto àquele ponto, né?
Fecha o parêntese, voltemos ao presente. Eis que há divergência entre os tribunais superiores sobre o cabimento da reclamação contra a decisão proferida pela presidência do Tribunal Local com base no artigo 1030. O Superior Tribunal de Justiça não admite, mas o Supremo Tribunal Federal continua admitindo. Eu falei para vocês que ia gastar mais 5 minutos, né? E o combinado com o Jean Paulo Sarro foi falar aí essa primeira etapa 30 minutos. Eu estourei um pouquinho o meu tempo, eu peço desculpas à professora Rita, sobretudo à professora Rita, que eu tomei o tempo dela, mas eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, fico à disposição para a gente prosseguir o debate aí numa segunda etapa aqui dessa noite, e agradeço mais uma vez a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado. Muito obrigado, professor Medina, por ter levantado, explanado com precisão e clareza aí sobre aspectos aí polêmicos e atuais aí do recurso. Mas vamos passar, então, agora para a segunda palestra dessa noite. Vamos ouvir a professora Rita Dias Nolasco sobre fraude à execução. Antes, vamos cumprir o protocolo. Então, vamos apresentar o currículo. Só um instantinho. A professora Rita Dias Nolasco é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional, atual diretora da Escola de Advocacia Geral da União, da Terceira Região, professora de Direito Processual Civil, diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, cofundadora do Projeto Mulheres no Processo do IBDP, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB São Paulo e da OAB Federal. Então, passo a palavra à professora para que possa aí explanar a respeito desse importante tema também do Código de Processo Civil. Professora, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje, ao Dr. Luiz Sarro, que gentilmente me convidou não só para participar aqui como palestrante hoje, mas também para participar dessa obra coletiva que nós estamos divulgando aí, comentários do Código de Processo Civil. Queria agradecer aos coordenadores e coautores do livro, o Dr. Luiz Henrique Volpe de Camargo e o Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon. Queria agradecer também o anfitrião de hoje, o presidente da AIDA, que tive o prazer de conhecer, ainda que virtualmente aqui. Gostaria de cumprimentar meu amigo José Miguel Garcia Medina, grande advogado, grande professor de processo civil. Fica bem difícil, né? Depois de uma palestra com tanto conteúdo, vim aqui falar para vocês de um tema totalmente diferente, né? O professor Medina abordou aí aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. Ele que está acostumado aí com o contencioso, lidando dia a dia na prática com o CPC de 2015. E eu venho, então, com a proposta de falar para os senhores a respeito da fraude de execução, que também é um tema de grande relevância prática e é mais a minha praia, né? Porque eu sempre trabalhei com execução, embora não execução civil, execução fiscal, porque eu sou procuradora da Fazenda Nacional, mas a fraude é sempre o que incomoda os exequentes, né? É o tema que a gente lida aí no dia a dia, quem está advogando, quem está atuando em prol do exequente, do credor. Então, é um tema que eu tive a oportunidade de estudar, discutir, refletir, em especial com dois grandes processualistas, amigos também, Gilberto Bruschi e Rodolfo Amadeu. Nós escrevemos um livro em coautoria sobre fraudes patrimoniais, desconsideração da personalidade jurídica, no Código de Processo Civil de 2015, que foi publicado pela editora RT, e eles também são coautores dessa obra do Código de Processo Civil comentado que nós estamos divulgando aqui. Em razão do tempo, eu vou destacar aqui alguns pontos principais, compartilhar com os senhores algumas preocupações que nós tivemos com a interpretação de alguns dispositivos aí do CPC de 2015. Espero que seja útil para uma compreensão aí mais ampla dos objetivos do novo Código de Processo Civil. E peço aí para que controlem meu tempo, que eu também gosto de falar, viu, doutor Luiz? Então, o senhor pode puxar minha orelha aí. Bom, a efetividade da execução, ela depende da existência de bens no patrimônio do executado, condizentes com o valor do crédito. Então,
Então, se não houver bens, a execução está fadada ao fracasso. Por isso que é fundamental coibirmos a fraude de forma bem eficiente, né? Porque é um ato atentatório à dignidade da jurisdição e que impede a efetividade da execução. Então, a neutralização dos efeitos da fraude, além de garantir a satisfação da tutela jurisdicional executiva, ela traz importantes repercussões sociais e econômicas. A fraude de execução ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou requerida incidentalmente pelo credor no âmbito de qualquer ação capaz de levar o devedor à insolvência. Os bens alienados ou gravados em fraude de execução, então, eles ficam sujeitos à execução, porque a fraude acarreta a ineficácia da alienação ou da oneração daquele bem. A polêmica que se coloca é em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado na súmula 375 do STJ. Essa súmula 375, ela diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Essa súmula ela é, inclusive, anterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Então, muitos dizem que foi até a súmula que inspirou o legislador do Código de Processo Civil de 2015, né, de que o reconhecimento da fraude de execução, então, vai depender do registro. E caso não tenha nenhum registro, aí dependerá, então, da prova da má-fé do terceiro adquirente. A análise que nós fazemos, né, em torno dessa súmula, de qual seria a interpretação correta, né? A falta de registro, será que impediria o reconhecimento da fraude? Entendemos que não, né? A própria súmula diz que, se não houver registro, pode ser reconhecida a fraude com a prova da má-fé do terceiro adquirente. O registro, ele gera a presunção absoluta do conhecimento de terceiros. Então, aí a alienação ou oneração do bem após o registro é considerada ineficaz em relação ao exequente e aí não precisa se comprovar a fraude, né? Ela é presunção absoluta de fraude se houver o registro. De quem que vai ser o ônus da prova se não houver registro? Aí é a questão, quem que vai ser o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente se não houver o registro? O enunciado da súmula ela possibilita duas possíveis interpretações. O terceiro deve demonstrar que agiu com as cautelas para a aquisição do bem, e aí demonstrar que estava de boa fé, ou o credor deve demonstrar a má-fé do terceiro adquirente. A súmula foi baseada em precedentes que levam ao entendimento de que, na falta de registro, é o credor que tem o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente. A crítica que nós fazemos é que, na imensa maioria das situações, o credor ele tem muita dificuldade em provar a má-fé do terceiro. Nós destacamos que, historicamente, não se exige o concílio fraudes para que seja reconhecida a fraude. Então, a nosso ver, essa exigência enfraquece o instituto da fraude. Tem que provar a má-fé do terceiro. E seria uma prova diabólica, inclusive tratada por vários doutrinadores como tal. Então, tanto que nesses precedentes que nós comentamos, né, que foram baseados as súmulas, que foram 21 acórdãos, não houve reconhecimento da fraude em nenhum desses acórdãos que deram origem à súmula. Aliás, numa pesquisa realizada por um dos nossos coautores, o Rodolfo Amadeu, que ele pesquisou mais de 130 precedentes do STJ, em que a atribuição do ônus da prova ao credor, em que foi atribuído, né, o ônus da prova ao credor de demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, em apenas 8% dos casos foi reconhecida a fraude. E eram casos, assim, patentes, né, que o executado tinha doado todos os seus bens para os filhos, por exemplo. Então, assim, não havia nem discussão a respeito da má-fé dele em fazer essa doação, sendo que contra ele pendia diversas ações de execução. Mas, assim, para demonstrar a dificuldade que nós temos na prática de colocar para o
credor, né, essa obrigação de demonstrar a má-fé do terceiro adquirente nos casos em que não houve registro. Outro elemento importante para a gente tratar aqui é a respeito da alteração que nós tivemos na Lei de Registros Públicos, que também foi anterior à entrada em vigor do CPC de 2015. Inicialmente foi a MP 656 de 2014, que foi convertida na Lei 13.097 e que entrou em vigor em fevereiro de 2015, um pouco antes do Código de Processo Civil. E essa alteração objetivou trazer para o Brasil o princípio da concentração dos atos na matrícula, elogiado por alguns e criticado por outros. É um tema polêmico. Nós destacamos no livro que nós escrevemos a incompatibilidade dessa lei com o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, porque ela foi uma lei que resultou da conversão de uma medida provisória. E era uma medida provisória sobre matéria processual, né? E não se admite medida provisória em matéria processual. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. E aí nós destacamos também a inobservância da lei complementar que regulamenta como que deve ser feita uma medida provisória, como que deve ser feita uma legislação, e foi inobservado também essa lei complementar 95 de 98, pois a lei 13.097 de 2015, ela faz alusão a mais de 20 temas diferentes, entre os quais não existe nenhuma afinidade ou pertinência. É uma lei assim que tratou de diversos casos e no meio jogou lá essa alteração da Lei de Registros Públicos. Mas, enfim, né, como não houve a declaração de inconstitucionalidade, como sempre diz o nosso professor Cássio Scarpinella Bueno, a gente sempre traz aqui os argumentos para demonstrar que a lei não foi feita da maneira correta, que a alteração legislativa não foi feita da maneira correta. Mas quem declara a inconstitucionalidade não somos nós, doutrinadores, né? Então, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade dessa lei, ela continua em vigor. Então, nós temos que dizer aí do artigo 54 da atual Lei de Registros Públicos. O artigo 54, então, como nós dizemos, ele adotou o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. E esse artigo 54, então, ele afirma que se não houver registro na matrícula do imóvel, de qualquer uma das averbações mencionadas, né, se eu não averbei a penhora, se eu não averbei que contra o devedor existia ação pendente, se eu não fiz nenhuma averbação na matrícula do imóvel, os negócios jurídicos realizados serão eficazes. Então, isso é o que diz a Lei de Registros Públicos hoje. E aí, para alguns, bastaria, então, na hora que eu for comprar um imóvel, verificar a matrícula. Se naquela matrícula não houver nenhuma pendência registrada, não houver nada averbado, então eu posso adquirir o imóvel sem me preocupar. Uma interpretação literal da Lei de Registros de Imóveis. Essa lei, ela vincula o reconhecimento da fraude à prévia averbação. Então, ela obriga o credor a solicitar as averbações na matrícula do imóvel. E caso o credor não faça nenhuma averbação, então aí a pessoa está livre para vender aquele bem e vai ser considerada eficaz a venda. Nós entendemos que não é bem assim. É isso que nós vamos trazer aqui hoje para os senhores, que uma coisa é comprar, outra coisa é lavrar a escritura, outra coisa é fazer as averbações. Então, a exposição de motivos dessa medida provisória, que foi convertida em lei, que alterou a Lei de Registros Públicos, ela visou claramente facilitar a aquisição de imóveis, aquecer o mercado imobiliário, trazer aí uma maior facilidade, né, na compra e venda de imóveis. Mas, como nós dissemos no início, né, da nossa exposição, não se pode deixar abandonado o Instituto da Fraude e Execução, nem diminuir, nem mitigar a utilização dele, porque isso pode trazer, depois, no futuro, né, sérios prejuízos econômicos e sociais, porque
pelo lado do credor, né, facilitar também a fraude, facilitar a aquisição e venda de imóveis por quem tem diversas ações pendentes, né, só porque não foi averbado lá na matrícula, é algo realmente muito preocupante. Então, e nós ressaltamos também, quando a gente tratou desse assunto, que a averbação da execução ela foi alterada no Código de Processo Civil de 2015, o que também traz aí mais uma dificuldade para o credor. Antes, para averbar o ajuizamento da execução, bastava a distribuição da execução, né? Então, eu distribuía a ação de execução, eu já podia averbar na matrícula do imóvel lá do devedor, né? Do meu réu, na ação de execução. Agora, o artigo 828 do Código de Processo Civil de 2015, ele prevê que o exequente ele só pode obter a certidão depois que a execução for admitida pelo juiz para fins de averbação no registro de imóveis. Então, eu distribuo a execução, aí o juiz tem que admitir a execução para aí eu poder conseguir solicitar a certidão, né, para poder averbar em eventual matrícula de eventual imóvel daquele meu devedor do réu na execução. E o artigo 54 da Lei de Registros Públicos, ele prevê outras possibilidades de averbação também, né? Não só a averbação da ação de execução, não só a averbação da penhora, mas ele provê também a possibilidade de averbação de qualquer tipo de ação que possa reduzir o devedor à insolvência, tá? Então, hoje o credor ele tem que ser muito proativo, né? Então, às vezes, mesmo antes do ajuizamento da execução, ele pode pedir a averbação de uma ação qualquer que possa reduzir aquele devedor da insolvência. Você tem que ser meio detetive, né? Ficar já controlando aí o patrimônio de quem ele vai executar, porque senão ele corre o risco de realmente não encontrar nada e depois não conseguir nem a declaração da fraude. Só que para essa averbação em qualquer tipo de ação, aí eu preciso de autorização judicial, né? Não é algo que eu possa pedir sem autorização judicial. Então, se eu estou movendo uma ação condenatória que pode reduzir um réu à insolvência e eu descubro que esse réu ele tem vários imóveis, né? Tem casa de praia, tem casa de campo, mas ele já está querendo se desfazer dos bens, eu posso solicitar ao juiz que defira a averbação dessa ação condenatória na matrícula dos imóveis para assegurar, né, que se ele eventualmente dilapidar o patrimônio, eu possa garantir aí o reconhecimento da fraude. Só que daí é responsabilidade do credor fazer isso, ele precisa de autorização judicial e, eventualmente, se ele fizer uma averbação também exagerada, depois se aquela ação de condenatória não for procedente, ele que vai ser o responsável, né? Ele que assume a responsabilidade por aquela averbação. E, por fim, o artigo 59 da Lei de Registros Públicos acabou com a necessidade da apresentação das certidões dos feitos ajuizados, algo que historicamente era exigido para qualquer compra e venda de imóvel no Brasil. Então, quando você fosse registrar lá o teu imóvel, você tinha que mostrar, tinha que apresentar as certidões negativas, né? E com essa alteração legislativa, o artigo 59, então, acabou com essa necessidade da apresentação de certidões para fins de registro de imóvel. Mesmo não estando mais expresso na lei, nós acreditamos que o terceiro não está isento de cautelas mínimas na hora de aquisição de um bem imóvel, né? Que se ele quiser se resguardar de que ele agiu de boa-fé, de que ele foi diligente, né? Ele deve adotar aquelas medidas normais para que a sua aquisição seja protegida juridicamente. Então, nós defendemos que continua sendo necessário apresentar certidões, que ele deve fazer isso pelo menos para se resguardar. E nós sempre alertamos que as certidões fiscais continuam sendo exigidas, né? O artigo 59, no parágrafo único, ele continua exigindo as certidões fiscais. Então, para fins de execução fiscal,
não se aplica a súmula do STJ e a lei de registros exige as certidões fiscais. Então, se o vendedor do imóvel possuía débitos inscritos em dívida ativa na época da alienação, por exemplo, basta isso para o reconhecimento da fraude e execução fiscal. Então, execução fiscal está mais protegida. O problema aí é a execução civil, né? E agora vamos falar, então, do artigo que trata da fraude da execução no Código de Processo Civil, que é o artigo 792. Se alguém puder colocar para mim, por gentileza, na tela aí, o artigo 792 do CPC, daí o pessoal pode visualizar. Então, vejam, artigo 792. Nós verificamos aí que na maioria dos incisos, esse é o meu slide? Não é o meu slide esse. O meu slide está mais destacadinho. Se puder colocar o meu slide. Aí o meu slide, isso, o meu slide, tá vendo que eu destaquei de amarelinho aí? O inciso 1, 2 e 3, ele traz a exigência do registro público para o reconhecimento da fraude, tá? Então, esses 3 incisos aí, eles exigem, né, que precisa ser averbada, né, no respectivo registro, quando o bem estiver pendente de ação fundada em direito real ou pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo, desde que essa ação tenha sido averbada no registro público. Tem que ser averbada também a pendência de processo de execução, da forma do artigo 828 que nós mencionamos, e que tem que ser averbada também a hipoteca judicial ou qualquer outra constrição, né, como, por exemplo, a penhora, para que seja arguida a fraude. Então, esses 3 incisos exigem a averbação. Mas nós temos o inciso 4º do artigo 792. O inciso 4º diz que, quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, o inciso 4 não exige averbação no respectivo registro para o reconhecimento da fraude. Então, esse inciso 4º do 792, ele repete o 593 do CPC anterior, tá? Então, nós entendemos aí, por esse inciso 4º, que realmente não é obrigatório o registro para o reconhecimento da fraude à execução. E agora o próximo slide. Aí nós temos os parágrafos, né, do 792, do artigo que trata da fraude no Código de Processo Civil, o parágrafo 1º, que fala alienação em fraude de execução é ineficaz em relação ao exequente, até aí nenhuma novidade. E o parágrafo 2º, o parágrafo 2º do 792, ele diz que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Aí o Volpe, que participou, Medina, que participou aí das discussões do projeto do código, eles devem lembrar que esse dispositivo ele foi alterado em uma das casas só. O projeto original estava escrito no caso de aquisição de bem sujeito a registro, o terceiro adquirente terá o ônus de provar. Aí eles colocaram esse não, né? Aí, numa das casas, e foi publicado o Código de Processo Civil com esse não, tá? Mas o projeto original não tinha esse não. Então, na verdade, era para os bens, tá, sujeitos a registro que se exigia essa cautela do terceiro adquirente. Então, e essa exigência, então, embora tenha esse não aí no parágrafo 2º, nós entendemos que ela é mais importante na aquisição de bem sujeito a registro, tá? Que o terceiro deve, então, para se resguardar, ter essas cautelas necessárias. Que quais seriam as cautelas, né? Exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, né? Não se exige assim também que ele busque no Brasil todo, né? Também não vai se exigir o absurdo, né, do terceiro adquirente, mas que a cautela
recomendável é que ele pesquise no local do bem e no domicílio do vendedor, né? Mesmo se não houver nenhuma averbação na matrícula, tá? Então, essa é uma cautela que se exige para que o terceiro comprove a sua boa-fé. Por fim, nós defendemos a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, parágrafo 1º do atual Código de Processo Civil, ele diz que, diante da excessiva dificuldade do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, o juiz pode inverter o ônus da prova, né? E nós comentamos da dificuldade, né, do credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente. Então, é possível aí o juiz fazer... E aí, como o Medina tanto falou da ministra Nancy, eu também vou falar da ministra Nancy. Ela tem realmente julgados emblemáticos, né? Esse do rol do agravo de instrumento, da taxatividade mitigada, e nós temos também um julgado dela, que foi a nossa referência para escrever sobre o tema. Ela também publicou um artigo numa coletânea em homenagem ao professor Araquém de Assis, onde ela escreve e defende esse posicionamento de que a fraude, né, a execução, não depende do registro, né, para o reconhecimento da fraude. E aí eu vou até citar aqui o agravo, acho que eu coloquei no slide, vamos ver o próximo slide, acho que eu coloquei no slide. Eu coloquei esse enunciado é importante também, vou falar do enunciado 149 do Conselho da Justiça Federal, que foi aprovado nas segundas jornadas, né, de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal em setembro de 2018, e foi aprovado esse enunciado 149, que ele diz que a falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca ou de constrição judicial sobre o bem do registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem. E aí, pode passar o próximo slide. E aí é esse precedente aí que a gente cita, que é de relatoria da ministra Nancy Andrighi, num agravo regimental, num agravo de recurso especial, de embargo de terceiro, onde ela diz, né, que realmente, se tiver registro, presunção absoluta, né, reconhecimento da fraude aí não demanda nenhuma dilação probatória. Mas se não houver o registro, não se pode exigir o concílio fraudes para a caracterização da fraude, porque nenhum doutrinador que escreveu sobre fraude e execução exigiu o concílio fraudes para reconhecimento de fraude e execução, né? Ela depende, se tiver o registro, ok. Se não tiver, aí vai ser possível provar a má-fé do terceiro adquirente. E aí, no caso, não foi configurado, né, a má-fé do terceiro adquirente. Mas ela, em diversos outros julgados, que eu vou citar aqui, por exemplo, o recurso especial 618, 625, ela pondera, né, que, inclusive mencionando o artigo 593, o inciso que está repetido agora no atual inciso 4º de 794, que o inciso 4º do 794, ele estabelece uma presunção relativa de fraude, tá? E aí, a parte, então, pode mostrar, através de indícios, né, que houve fraude e essa fraude pode ser reconhecida. Já é um indício. Se houve alienação do bem na pendência de ação que era capaz de reduzir o devedor à insolvência, isso já gera uma presunção de fraude, só que é uma presunção relativa. Quando eu tenho o registro, eu transformo essa presunção relativa em presunção absoluta e daí não se discute, né? E o professor José Carlos Barbosa Moreira, ele falava, a pessoa a quem desfavorece a presunção é que suporta o ônus de demonstrar o contrário, independentemente da sua posição processual, não importa se ele é autor ou se ele é réu, né?
Então, no caso aí, a quem desfavorece a pretensão é o terceiro, né? Então, caberia a ele provar que aquela alienação ou oneração, com aquela alienação ou oneração, não ficou o devedor reduzido à insolvência. E ele tem como demonstrar isso, demonstrando que ele agiu de boa fé, né? Que ele não agiu em conluio com aquele comprador e com aquele vendedor do imóvel, né? Que ele pesquisou as certidões, né? Que ele não ignorou essa cautela mínima necessária na hipótese de compra e venda de imóvel, né? E como as ações, elas são facilmente identificáveis, né? Qualquer ação que pende contra a pessoa é facilmente identificada, obtendo certidão nos cartórios distribuidores judiciais, que lhe permitam verificar, então, se tem algum processo envolvendo aquele comprador, que possa haver constrição judicial, que possa levar ele à insolvência. Então, como existe essa publicidade, existe a facilidade do terceiro adquirente fazer essa prova da boa-fé dele, tá? E aí tem diversos julgados falando que, então, a apresentação das certidões, embora ela não seja mais obrigatória para a lavratura de escritura pública, mas que é recomendável que se faça. Então, tudo isso, todos esses argumentos aí, para demonstrar aos senhores que nós não concordamos aí integralmente com a súmula do STJ, né? E o professor Youssef Said Carrali, que é uma referência no tema fraude à execução, ele pondera que nós não encontramos fundamentação convincente nenhuma para a afirmação no caso de que uma pretensa presunção em favor do adquirente, que terá deixado de tomar quando do negócio as cautelas elementares devidas, possa ele se beneficiar da própria omissão ou desídia, tá? Então, diante dessa distribuição dinâmica do ônus da prova, tem se cobrado, sim, que a prova seja realizada pelo próprio terceiro adquirente da sua boa-fé, né? Com fundamento, inclusive, na prova diabólica que eu mencionei. E, para finalizar, eu vou trazer só um julgado aqui do TJ de São Paulo, que é bem recente. TJ Apelação 1023-375, depois eu posso até deixar aqui para os senhores. Apelação civil, embargos de terceiro, sentença de procedência com acolhimento dos embargos. Elementos que autorizam a conclusão de que os embargantes tinham plena ciência da existência da demanda capaz de levar os executados à insolvência quando adquiriram o imóvel. Certidões de praxe não foram fornecidas quando da compra. Duvidosa, então, a conduta dos terceiros. Contratos sem firma reconhecida, bom, enfim, aí as peculiaridades do caso concreto. E aí se decidiu, então, acolhido, né, os embargos o inconformismo da embargada, e foi decretada a fraude à execução, mesmo sem ter nenhum registro averbado na matrícula do imóvel. Então, nós temos que tomar cuidado aí na hora de interpretar essa súmula, na hora de interpretar as alterações realizadas na Lei de Registro Público, que, inclusive, segundo o professor Cássio Scarpinella Bueno, como a alteração na Lei de Registros Públicos foi anterior ao Código de Processo Civil, ele entende que o Código de Processo Civil é que deve prevalecer, né? Então, prevalece aí a fraude à execução conforme está prevista no Código de Processo Civil. E aí nós temos, então, o inciso 4 do 794, que nós damos aí essa interpretação. Eu espero ter sido o mais clara possível a respeito do tema. Não controlei meu tempo, ninguém falou nada, eu fui falando aqui. Eu fico aí, então, à disposição dos senhores para qualquer indagação. Obrigada. Obrigado, professora. Excelente. Vamos para em face do adiantado da hora, já passar a palavra para o professor Landulfo. Não antes, sem fazer também a leitura do currículo.
para cumprirmos o nosso protocolo aí. O professor Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior é advogado, mestre em Direito Empresarial, professor da PUC Minas, nos cursos de Direito e Ciências Atuariais, consultor jurídico e presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos do Sindiceg de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, membro do Fórum de Assuntos Jurídicos da CNSEG e da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro, AIDA Brasil, vice-presidente do Conselho Empresarial de Seguros da Associação Comercial de Minas. Professor Landulfo, para as considerações. Bom, muito boa noite a todos e a todas. De início, claro, falar da honra, né, de ter recebido esse convite tão gentil do nosso presidente Luiz Sarro e também do presidente da AIDA, o querido amigo professor doutor José Armando da Glória Batista, para estar junto nessa oportunidade, nessa noite, de tão grandes expoentes do processo civil, como o professor José Miguel Garcia Medina, a professora Rita Nolasco e o professor Luiz Volpe Camargo. Falar depois dessas estrelas, desses tão ilustrados professores e conhecedores do processo civil, né? Na verdade, não é uma exposição, mas falar de algo que eu me preparei e que em cada ponto das exposições os professores iam tirando as dúvidas, eliminando qualquer possibilidade de trazer um ponto que fosse controverso, né? Mas, por óbvio, selecionei aqui durante as exposições algumas questões, sem antes, né, falar então daquela ideia, daquela quase ilusão de que o Código de Processo Civil iria nos trazer aí um mundo sem jurisprudência defensiva, né? Era uma doce ilusão, professor Medina, porque, como você bem disse, né, tirou uma parte, rapidamente houve um obstáculo novo colocado. E as questões, né, postas na sua exposição foram realmente muito esclarecedoras, né, do tanto que a gente enfrenta no dia a dia, especialmente com relação a juízo de admissibilidade. Esse é um gargalo, uma trava que nós, na advocacia, passamos grandes apuros, porque muitas das vezes o acórdão paradigma é exatamente, né, colocado com cotejo analítico, exatamente está em conflito, né, com aquilo que foi decidido pelo tribunal. Mas vem quase que uma decisão por carimbo, né, dizendo inadmito o recurso, e vem súmula 5.7, né, por hipótese, sua grande maioria. Mas eu gostaria de, nesse sentido, né, pedir aí uma abordagem complementar, né, do professor Medina, no sentido aí de ver o que está disposto no artigo 1013, né, com relação à possibilidade ou à faculdade concedida aos tribunais, aos julgadores de segunda instância, de integrar a decisão, né, atendendo aquele princípio da causa madura. E, quanto à professora Rita, também tinha idealizado alguma coisa aqui no sentido desse concilium fraudes, e fica a estranheza, como ela já bem colocou, né, dessa parte do parágrafo 2º do 792, que fala de bens não sujeitos a registros, né? E, em seguida, no próprio parágrafo, fala de obter certidões de bens não sujeitos a registros, né? Existe uma incoerência aí, ao meu ver. Mas, quanto à exposição da professora Rita Nolasco, eu fiquei em dúvida, professora, se haveria aí, eu acredito que possa haver, sim, né, um conflito intertemporal entre a lei que foi convertida a partir da medida provisória, o artigo 54, com o 792.4, que está aqui na exposição do CPC. E, por fim, fazendo uma junção aí entre as duas exposições, né, ao professor Medina e à professora Rita, qual seria o recurso cabível pelo indeferimento do pedido de levar a averbação da constrição, né, havendo um indeferimento. Eram essas rapidíssimas considerações, apenas para trazer esse ponto aqui, levantar um pouco o debate, muito rapidamente. De todo modo, muito obrigado, uma noite maravilhosa, com tanto ensinamento, com tanto aprendizado.
Obrigado, professor Landulfo. Com a palavra, professor Medina, primeiro. Sim. Mais uma vez, obrigado. Professora Rita, meus parabéns pela brilhante e esclarecedora exposição e agradeço também a gentileza dos elogios em relação à minha pessoa, absolutamente imerecidos, feitos pelo professor Landulfo Ferreira. Professor, questão interessantíssima. Na verdade, assim, a gente poderia fazer um congresso só para discutir recursos, né? E ficar discutindo o ano inteiro aqui, só para discutir recurso especial extraordinário, só para discutir problemas do agravo de instrumento da apelação e assim por diante. Mas essa questão a que o professor se referiu tem a ver com uma das inovações mais interessantes do Código de Processo Civil de 2015 em relação ao Código Revogado. Porque o Código Revogado já previa, já contemplava, no artigo 515, parágrafo 3º, a assim chamada teoria da causa madura, no sentido de que se o tribunal, ao julgar a apelação, reformasse sentença terminativa, ou seja, sentença de primeiro grau, que houvera promovida a extinção do processo sem resolução do mérito, e se a causa estivesse em condições de imediato julgamento, o tribunal poderia, uma vez reformando essa decisão terminativa, né, poderia entrar no mérito e julgar o pedido procedente ou improcedente, né? Esse ponto foi reproduzido no Código de Processo Civil de 2015, artigo 1013, parágrafo 3º, no seu inciso 1º, né, que reproduz praticamente ipsis literis o que está ali no artigo 515 do Código Revogado quanto ao ponto, do parágrafo 3º do artigo 515 do Código Revogado. Mas a novidade está na possibilidade de o tribunal julgar o mérito quando nós estivermos diante de vício de atividade da sentença apelada, ou error improcedendo, né? A hipótese que eu acho mais interessante é que, de alguma maneira, claro que não substitui as demais, mas me parece que, explicando essa hipótese, a gente, de alguma maneira, acaba abrangendo as demais, é a do inciso 4º. Né? O inciso 4º fala do vício de fundamentação. Então, se a sentença é nula, é considerada nula pelo tribunal por ausência de fundamentação, né, diz a lei processual agora que o tribunal, ao invés de se limitar a decretar a nulidade ou invalidar a sentença apelada, ele pode, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, prosseguir e julgar, né, a causa. Né? E isso está aqui no inciso 4º, que é o caso de falta de fundamentação, mas isso também está ali na ideia de na observância do princípio da congruência, no inciso 2º, né? No caso de sentença extra petita, que é a hipótese do inciso 3º. Né? Interessante notar, então, isso em relação à apelação. É interessante observar que o artigo 1025 do Código de Processo Civil, que trata do pré-questionamento ficto, ele é, de alguma maneira, uma reprodução do inciso 4º do parágrafo 3º. Porque é imprescindível, de acordo com a jurisprudência, inclusive, que para que se reconheça ter havido pré-questionamento ficto e o STJ, né, possa examinar o tema a respeito do qual o juízo aquo não se pronunciou, no recurso especial, o recorrente deve requerer também a decretação da invalidade da decisão recorrida. A jurisprudência hoje é pacífica nesse sentido e, aliás, mais uma vez, professora Rita, né, a relatora, né, da orientação do julgado a partir do qual se firmou essa orientação é a ministra Nancy Andrighi. Né? A meu ver, essa orientação que hoje prevalece no STJ, essa exigência não decorre do artigo 1025. Eu acho correto requerer assim, mas a lei no artigo 1025 não permite que nós interpretemos dessa maneira. Mas aproveitando que a gente já está falando de aspectos polêmicos dos recursos, né, e apenas para recordar, aqueles que estão nos assistindo, é imprescindível que, se você quer se valer do pré-questionamento ficto, tal como previsto no artigo 1025 do CPC, é imprescindível que, no recurso especial, se requeira a decretação da invalidade da decisão recorrida. Não sei, professor Landulfo, se eu respondi satisfatoriamente a sua pergunta, mas fico à disposição aí para quaisquer esclarecimentos. Sim, claro. Perfeito. Professora Rita? Eu vou pedir para ele repetir a pergunta que foi dirigida a mim, por favor. Na verdade, professora, apenas isso eu acredito que já tem sido, inclusive, abordado no seu livro, né? Se existe aí um conflito intertemporal entre o artigo 54, né,
da lei de 2015, de fevereiro de 2015, com 792.4 do CPC, né? A lei foi poucos meses ali anterior e dispõe, né, de uma forma, ao meu ver, e gostaria de ouvir a professora, de forma que existe um conflito, né, entre o que está na lei e o que veio no CPC. Sim, sim. Nós adotamos esse entendimento, né, de que existe um conflito entre a Lei de Registros Públicos e o Código de Processo Civil, e nós entendemos que deve prevalecer o Código de Processo Civil, até porque a gente faz uma crítica, né, à forma como que foi alterada a Lei de Registros Públicos, né, que foi por meio de medida provisória, que medida provisória não pode tratar de matéria processual, e mesmo depois que essa medida provisória foi convertida em lei, nós entendemos que ela não pode tratar a respeito da fraude, né? Ela pode até prever com relação ao registro, como que é feito o registro, quando que é recomendável o registro, mas não pode dizer que, olha, se não tiver nada na matrícula do imóvel, todas as alienações vão ser consideradas eficazes. Nós entendemos que não poderia isso ser uma matéria trazida aí na Lei de Registros Públicos, que é a fraude de execução, é um instituto tratado pelo Código de Processo Civil, e que aí, pelo Código de Processo Civil, que deve prevalecer o entendimento do CPC. E o nosso entendimento, a nossa interpretação do Código de Processo Civil, inclusive do inciso 4º aí do 792, é que não se exige, né, o registro para que seja, então, declarada a fraude, né? Que se houver o registro, ótimo, né? Nós também, eu queria deixar claro aqui que o credor deve ser prudente, né? Não deve se valer também do nosso entendimento e aí não fazer os devidos registros, que deve-se ter uma conduta proativa do credor, sim, né? Até porque o entendimento que nós adotamos não é totalmente pacífico, né? Nós temos vários julgados nesse sentido, mas não é um entendimento pacífico. Tem muita discussão a respeito do assunto, em razão dessa lei de registros, em razão da súmula do STJ. Então, assim, quando há o registro, não tem discussão. Presunção absoluta de fraude, né? Presunção absoluta do conhecimento de terceiros. Aí o problema é quando não tem, né, o registro. E aí nós entendemos que os adquirentes de qualquer imóvel, eles devem se acautelar, eles devem procurar obter as certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que permitem verificar a existência de processos envolvendo o comprador, né? E que essa seria a conduta exigível, né, de uma boa-fé processual, de uma postura colaborativa, aí, que tanto é interpretação sistemática de todo o nosso Código de Processo Civil, né? Que ele deveria continuar apresentando essas certidões. E, de acordo com o professor Cássio Scarpinella, a entrada em vigor do CPC de 2015 foi logo após, né? Foi logo após. Ele entende que prevalece o CPC, né? Que o CPC, com a entrada em vigor do CPC, acabou que meio que revogando a Lei de Registros Públicos nessa parte, mas também eu quero deixar claro aqui que não é um entendimento pacífico, tá? É uma questão polêmica, que eu estou aqui colocando a posição que nós adotamos, né? E acho que é a posição mais cautelosa, né? Vamos dizer assim. Então, na dúvida, né? Se você vai comprar um imóvel, né? É melhor fazer a pesquisa, é melhor procurar ter as certidões para depois não ter uma surpresa lá, né? Na frente. Inclusive com relação às execuções fiscais, né? Porque as execuções fiscais não mudou, tá? Na Lei de Registros Públicos continua sendo exigidas certidões fiscais, continuam sendo exigidas, e para a configuração da fraude à execução fiscal se aplica o Código Tributário Nacional, não se aplica o CPC. Então, não se aplica a súmula 37, do STJ também. Então, para a fraude à execução fiscal, basta a inscrição em dívida ativa. Então, aí o credor não precisa nem fazer nada, basta ele juntar lá a pesquisa de inscrição em dívida ativa e se o credor tiver alienado o bem e ficado insolvente, já é o suficiente para o reconhecimento da fraude. Então, por que se dificultar tanto, né, o reconhecimento da fraude no âmbito da execução civil? Então, essa questão que a gente procura colocar aqui. Perfeito, muito obrigado. Essa
medida provisória que acabou sendo convolada em lei, né? Se a gente pudesse fazer uma figura dela, seria uma salada completa de frutas, uma salada. De todo tipo de legumes, e aí coloca uma pimenta nesses 54 aí. Muito obrigado, professor. Muito bem. Eu gostaria de franquear a palavra aí para o nosso querido professor Volpi. Muito boa noite a todos, boa noite, doutor Zé Armando, boa noite, Sarro, boa noite, doutor Lindalfo. Quero começar parabenizando meus queridos amigos Medina e Rita pelas brilhantes exposições, agradecer pela parceria, né, tanto no livro quanto aqui nessa exposição para divulgação do material, exposições realmente belíssimas, fruto da inteligência de vocês, da dedicação ao estudo ao processo civil. Obrigado e parabéns. Bom, quero fazer alguns comentários, né, sobre as exposições dos colegas, que são muito interessantes. Primeiro, quanto à exposição do Medina, veja, Medina, essa lei que alterou o 1030, né, realmente foi prejudicial ao sistema, porque se imaginou no Código, ao criar o 1042 e o antigo 1030, que eliminava a admissibilidade no tribunal local, em eliminar um ponto de recorribilidade e, com isso, tornar o processo mais rápido, né? E existiam dados estatísticos à época que provavam que algo em torno de 90% das decisões de inadmissão junto ao tribunal local eram impugnadas pelo agravo de instrumento. E, chegando no Tribunal Superior, provido o agravo, teria de julgar depois o recurso especial. Então, na prática, esse filtro não estava cumprindo o papel de reduzir a carga de trabalho do Tribunal Superior. Então, o que o Código faria, se mantida a versão tal qual foi convertida na lei, que não entrou em vigência, né, seria direto os recursos especiais subirem e não a subida pela via do agravo interno, repito, quase 90%, pelo agravo do 1042, do 544 do Código Antigo, né, depois 1042 do Código Novo. Mas, enfim, não foi assim que prevaleceu, houve um receio do novo, né, o Código Novo foi, logo no seu início, e continua sendo, em boa medida, ainda pensado com a cabeça do Código Velho, nem se deixou o Código começar a funcionar para ver se aquilo que se pensou daria certo ou não, e ele já foi ali transformado. Bom, mas eu quero fazer um comentário sobre isso, Medina. Você não acha que o vice-presidente ele poderia funcionar aí como um agente, um ator, um partícipe de uma possível superação? E quero dizer o seguinte, imagina que tem um recurso especial em que está se debatendo a aplicação ou não de um repetitivo, e debatendo o tema da superação. Rigorosamente, se for seguir o 1030, ele deveria inadmitir. E o agravo interno também deveria ser inadmitido, afinal, não estamos diante de um cenário de distinção que autorizaria, então, o provimento do agravo interno para remessa ao Tribunal Superior. Então, o tema da superação, me parece que o vice, ele teria de ser um ator, então, de uma eventual superação para admitir o recurso especial e dizer, olha, de fato, aqui o tema envolve a aplicação, o tribunal aplicou corretamente o modelo de decisão firmado em repetitivo, mas vislumbro que o recorrente apresenta boas razões que merecem ser consideradas pelo Tribunal Superior numa possível superação. E, com isso, admite o recurso. E aí, lá, chegando no Tribunal Superior, o ministro tem o poder de negar seguimento de plano com 932, se não achar que há aí condições para, ao menos, debater uma possível superação. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, se a gente não poderia conciliar essa forma como o código ficou, no final das contas, com dois agentes, né, vice e o relator, para depois o órgão colegiado, cumprindo ali o que fala os parágrafos do 927, discutir de novo, audiência pública, miticure, enfim, para daí eventualmente superar. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado, Volpi. Questão interessantíssima. Veja, quando eu escrevo sobre esse tema, aplicação de tese firmada pelos tribunais superiores, e assim também a IRDR e a AC, eu entendo que a violação a um precedente ela pode ser positiva ou negativa. Tá? A violação positiva, a violação tradicional, vamos falar assim para o pessoal entender melhor,
ocorre quando eu não aplico uma tese firmada a uma hipótese em que deveria ter sido aplicada a tese, né? Que é, digamos assim, a violação corriqueira, essa do nosso dia a dia. Agora, a violação também, quando a tese é aplicada a uma hipótese em que, por exemplo, em razão de uma inconsistência sistêmica, em razão de uma modificação no contexto social, aquela tese já não tem mais aplicação. Eu sei que muitos de nossos colegas entendem, né, e escrevem a respeito, inclusive dizem que essa formulação só poderia ser feita pelo STJ. Eu, do meu ponto de vista, modesto ponto de vista, entendo que se o tribunal local aplica a tese firmada no repetitivo, por exemplo, a um contexto social que não existe mais, ou a um contexto sistêmico que não existe mais, ele está violando o precedente, né? Então, eu violo um precedente. Por exemplo, foi firmada uma tese no recurso especial repetitivo sobre contrato de locação no contexto de pandemia. É evidente que, uma vez superada a pandemia, e ainda que isso não esteja explícito na tese firmada, né, porque tem esse problema também, porque a tese é anunciada na ementa, por assim dizer, do julgado, ou seja, eu não descubro a ratio decidendi no modelo brasileiro de precedente, né? A ratio é informada pelo STJ, vamos dizer assim, né? E o tribunal local, se eu aplico essa ratio decidendi a um contexto social, por exemplo, que não existe mais, eu estarei violando o precedente. Então, a meu ver, a superação começa, nesse exemplo, né, pela atuação do próprio tribunal local, que ele tem que deixar de aplicar a tese firmada, ou, se preferirem, o precedente, ou a ratio decidente, se preferirem também, eu tenho que deixar de aplicar aquela ratio decidente, ainda, né, que o Tribunal Superior não a tenha, por assim dizer, superado expressamente, mas eu já tenho que dizer, olha, aquele contexto não existe mais, né? Então, eu não aplico. E que a parte que recorra, então, né? Isso vale para, por exemplo, a Câmara Civil, a turma do tribunal, que está julgando uma apelação. E você está correto, concordo com você. A presidência ou vice-presidência do tribunal local também tem que fazer isso, né? Então, ele já vai ter que atuar no sentido de dizer aquilo que o tribunal, a Câmara ou turma, por exemplo, já deveria ter dito. É o meu ponto de vista, né? E daí, então, mandar subir o recurso especial. É que eu acabei me dedicando mais na minha exposição à hipótese em que ninguém admite, né? E daí o que fazer? Daí a gente fica amarrado mesmo, né? Mas então, do jeito que está o sistema, e se não houver essa cooperação do tribunal local, como você muitíssimo bem observou, a gente só vai conseguir obter uma superação do precedente quando um recurso por acidente subir ao STJ, né? Quando um recurso por acidente subir ao STJ, ou, como você disse, a presidência ou vice-presidência do tribunal local perceber que aquele precedente já está superado, ou não se aplica aquele caso, pelo menos. Outro dia, eu estava estudando, casualmente encontrei um julgado, não era em repetitivo, mas assim, trouxe uma transformação social recente que eu acho que eu devo registrar aqui. Há coisa de mais ou menos 1 ano e meio, o STJ julgou e anulou um processo criminal porque os depoimentos foram colhidos à época por videoconferência. Você imagina isso 1 ano e meio atrás? Se essa orientação ela é absolutamente incompatível com a realidade que estamos vivendo hoje, na linha exatamente do que você falou, só que é o inverso, né? Assim, um precedente que foi formado antes da pandemia que não se aplica atualmente e certamente nunca mais se aplicará entre nós, né? Tudo vai ser feito daqui para frente, acredito, em alguma medida dessa forma que estamos fazendo aqui. Mas muito legal, valeu pelo seu esclarecimento. E queria falar com a Rita agora. Eu concordo 100% com você, Rita. A gente até estava se falando aqui por mensagem, né? Porque o dispositivo ao qual ela se referiu, que foi inserido lá no Senado, no artigo 749 da versão do Senado, ele chegou ao projeto pelas mãos do professor Cássio. O professor Cássio, uma das aulas de mestrado, um aluno fez essa sugestão a ele, e ele trouxe essa sugestão e ela acabou entrando no projeto, foi acolhido pelos senadores e depois foi retirado na Câmara. E foi retirado de uma forma muito consciente. As pessoas que influenciaram a retirada ou a transformação do, então, parágrafo único do 749 queriam mesmo que se mantivesse a orientação da súmula 375, né, do STJ. E isso aí, na verdade, é um cobertor pequeno. A gente tem um Flamengo e Vasco aí nisso, né?
Quem acha que o ônus da prova tem que ser do comprador, e eu me filio a essa corrente, tal como você expôs tão bem, não concorda de jeito nenhum com a súmula, né? E não concorda de maneira nenhuma com a restrição que o Código tentou fazer na sua versão final. Ali, os bens não sujeitos a registro, antes estava não havendo registro, que era justamente, como você bem colocou, para combinar com o inciso 4. Né? As outras hipóteses têm registro. Quando não tem registro, senão qual é a utilidade do inciso 4? Então, eu queria que você me respondesse. Se sobra, né, para tentar compatibilizar a súmula, qual seria a utilidade do inciso 4? Essa é a minha pergunta aí. Pois é. E aí, Volpe, eu vou te dizer que tem julgados que defendem justamente que não se pode exigir o registro, né? Que o registro não seria um requisito para o reconhecimento da fraude, né? Nunca foi. Então, assim, eles estão mudando, seria mudar o Instituto da Fraude e Execução, né? Seria acrescentar aí mais uma exigência, mais um requisito para que se comprove a fraude. E aí, quem defende, no nosso ponto de vista, diz justamente isso, que ficaria inócuo o inciso 4º, tá? Que ficaria inócuo o inciso 4º. Então, assim, se ao tempo da alienação ou da oneração, né, daquele bem já tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nós já temos aí uma presunção relativa de fraude. Nós já temos aí um indício de fraude, né? Então, se eu estou adquirindo um bem, né, e a pessoa que está me vendendo o bem tem diversas ações contra ela, lá capaz de reduzir ela à insolvência, e eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não tive nenhuma cautela, será que eu não estava sabendo mesmo, né? Então, aí começam a surgir os indícios. Não que acho que não tem que ter nenhum indício de fraude, tem que ter indício de fraude, né? Tem que estar, o indício é esse, tem que lá estar tramitando contra o devedor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência. E eu, como credor, eu vou dizer, olha, existiam várias demandas, o valor das demandas eram esse, né? Ele dilapidou o patrimônio. Tem caso até que você consegue comprovar que quem comprou tinha conhecimento, mas é difícil, né? Porque se a venda é fraudulenta, eles vão tomar as cautelas necessárias aí também para, né, fazer a fraude. Então, assim, não vou, né? É um ou outro aí muito que não tem medo de nada, que pega e doa todos os bens para o filho. Então fica patente, né, a fraude. Mas em muitos casos são utilizados laranjas, né? A gente sabe que existem fraudes muito estruturadas, fraudes muito complexas, né? E ainda tem o problema de quando o terceiro adquirente não é o que adquiriu diretamente do exequente, né? Tem vendas sucessivas. Então, assim, vai ficando cada vez mais difícil se comprovar a fraude. Né? Então, assim, prejudicou muito essa alteração aí no parágrafo... Segundo, né? No parágrafo 2º, 792, prejudicou muito, porque é como se também a gente estivesse avalizando, né? Olha, se não constar nada na matrícula, você não precisa se preocupar com nada. Então, é uma posição meio complicada, né? É uma posição meio complicada. E tem julgados que vocês vão encontrar, que eu preciso falar, né? Porque hoje em dia, só você pesquisar no STJ, você vai achar. Tem alguns julgados dizendo que, olha, não, a gente tem que exigir o registro da penhora, porque senão a gente torna inócuo o inciso 1, 2 e 3 do 792. Então, você vê, infelizmente, nós temos esse problema de precedentes aí no Brasil, né, Medina, né, Volpe? Que a gente vai encontrar, ainda não é um tema, mesmo já tendo tido repetitivo, mesmo não é um tema sedimentado, com entendimento sedimentado. Eu estava lendo hoje julgados do STJ em que eu li isso. Eu falei, não, tem que se exigir aí o registro, porque senão fica sem efeito o inciso 2 do 792. Eu falei, gente, mas e o inciso 4? É tão inciso quanto, né? Vamos dizer. Então, é realmente polêmico, complicado. Mas, como diz um querido amigo Edilson Vitorelli, que falou muito... Puxa, ela caiu. Caiu. Bom, Sarra, você me permite, enquanto ela retorna, eu quero agradecer a atenção, parabenizar mais uma vez o Medina, parabenizar a Rita, né, parabenizar a Aida por dar sequência a esse... Doutor Zé Armando, parabéns, viu, por dar sequência a esse ciclo aí, periódico, né, se não semanal, mas periódico, e ao Sarro que nos comanda. E pedir licença para me retirar, que eu tenho
um evento aqui na OAB de Mato Grosso do Sul agora, e na sequência tenho aula. Então, minha jornada vai até tarde hoje aqui, eu preciso me retirar agora. Mas parabéns de novo, obrigado, e um abraço a todos vocês. Tá bom? Obrigado, Volpe. E vamos já para as considerações finais, já vamos encerrando. Obrigado, Volpe. Fica à vontade para sair. Para as considerações finais, professor Medina. Voltar, acho. Eu acho que podia voltar para a Rita terminar o que ela estava falando. Vamos voltar para a Rita, é verdade, é verdade. E acredita que acabou minha bateria do celular, do computador aqui, pagou tudo. Eu não vi que estava ligado da tomada. Já comenta e já pode passar para as considerações finais também, tá ok? Tá, não, eu só estava comentando que hoje o professor Edilson, ele grava muitos vídeos no Instagram, eu estava vendo o vídeo dele, ele fala que hoje em dia muitos juristas, muitos advogados falam, eu entendo o que, só para defender seu ponto de vista, né? Sem fundamentar juridicamente a posição. Então, nada impede que a gente tenha entendimentos divergentes, né, Volpe? Mas que a gente fundamente o entendo o quê, né? O entendo o quê que tem que ser bem fundamentado. Então, a gente defende aí o nosso posicionamento, dizendo eu entendo o quê, mas a gente procura fundamentar bem aí, bem juridicamente aí a nossa posição. Então é isso, agradecendo imensamente a participação, agradecendo pela oportunidade, agradecendo ao Dr. Lotufo e ao Dr. Volpe pelas perguntas, e dizer que foi uma grande honra participar desse evento aqui, Dr. Luiz Sarro, e agradecer também pela honra de estar aqui juntamente com o professor Medina. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Medina, considerações finais? Muito obrigado a todos. Eu começo agradecendo a professora Rita. É, para mim, uma grande satisfação. Aprendi muito com a exposição dela. Conhecia já o seu ponto de vista. Agradecer também a todos que integram, né, esse órgão AIDA Brasil, na pessoa dos nossos queridos presidentes Zé Armando, Jean Paulo Sarro. Agradecer as perguntas do professor Landulfo. Também agradecer ao Volpe, que teve que sair, né? E agradecer a todos que estão aí nos acompanhando pela internet. Claro que não dá para a gente discutir as perguntas ou dúvidas de todo mundo, mas estamos todos por aí nas redes sociais. Basta dar um Google no nome da gente que o pessoal já encontra como falar conosco. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Obrigado, professor. Professor Landulfo, considerações finais? O microfone, professor. Por fim, realmente agradecer o convite e falar da minha grande alegria, da satisfação, da honra de ter participado dessa obra coletiva e também de ouvir dois professores de tão alto estilo, né? Aprendi muito e tirei bastante as dúvidas que eu tinha me despertado durante a pesquisa para esse evento, foram durante as duas exposições, todas esgotadas. Parabéns, professor Luiz Sarro, doutor José Armando, né, professor José Miguel Medina e Rita Nolasco, por essa noite tão agradável de tanto conhecimento produzido. Obrigada. Agradeço a todos aí e devolvo a palavra para o nosso presidente aí para o encerramento. Doutor Armando? Bem, realmente tratamos de temas muito interessantes, mas antes de adiantar da hora, eu vou me abster de tecer qualquer comentário e agradecer imensamente aos palestrantes, à professora doutora Rita Nolasco, ao professor doutor José Miguel Garcia Medina, pelos riquíssimos ensinamentos e pela lucidez e clareza da explanação. Agradeço igualmente ao amigo Dr. Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, né? O nosso Landulfo mineiro. Muito obrigado pela presença. Ao Luiz Jean Paulo Sarro, presidente do nosso GNT de Processo Civil, sempre trazendo excelentes novidades, muito criativo. E ao professor Luiz Volpe, que se ausentou, eu agradeço também. Bom, todos aqui citados são autores da obra que motiva o nosso ciclo de palestras. Então, só esse fato mostra a riqueza da obra
que aqui estamos tratando, né? Indubitavelmente, o nosso ciclo de palestras ficou muito enriquecido com o conteúdo trazido pelos ilustres palestrantes e também participantes, e está registrado nos arquivos da IDA e poderá ser acessado posteriormente. Agradeço, por fim, a todos os associados e ao público em geral pela audiência e relembro acerca da oportunidade do desconto oferecido, como alertado pelo Luiz João Paulo Sarro. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Um abraço. Muito obrigado. Sim. Obrigada.